Olá pessoal, muito bom dia. Hoje, dia 28 de janeiro de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado e ontem foi enfim o dia do repique. A gente vinha falando nisso desde semana passada, que estava chegando essa hora, que um dia que o mercado iria subir, que o elástico que estava muito esticado iria se soltar. Ontem foi então esse dia, a gente viu aí o mercado fechar muito bem, é uma alta razoavelmente grande, 2,5% de alta para um mercado que vem caindo há bastante tempo, não é tão relevante, mas essa alta foi muito maior para um tipo de ativo, que era exatamente os ativos que estavam mais esticados. Então ontem a gente viu ações como Petrobras subir perto de 10% e ações de setores que estavam com bastante queda acumulada no ano, como o setor de energia elétrica também com alta aí, que beirou em torno de 11%. Quase todo o mercado se recuperou, foram poucas as ações que terminaram o dia no negativo. E mais interessante ainda, né, mesmo com a queda no final do dia, após a decisão lá nos Estados Unidos de manter a taxa de juros, o nosso mercado se segurou, mostrando realmente uma força que a gente não via há muito tempo, né? Então se lá subia, aqui ficava de lado, e se lá fora, lá nos Estados Unidos principalmente caía, a gente caía com mais força. Ontem a coisa mudou e foi um dia de forte repique. O índice futuro nosso de abril, a gente tem aí uma alta apontada para a abertura do Ibovespa de aproximadamente 0,70, e hoje acompanhando o mercado externo, né? Mas a bolsa da China caiu quase 3%, mais uma vez, né? A bolsa da China é pouco importante no cenário mundial. O que realmente é importante da China é a economia, de como ela vai, né? Então isso acaba não influindo muito. As bolsas japonesas precificaram a queda da última hora lá do mercado americano e as bolsas europeias também, né? Hoje o S&P 500 futuro trabalha com uma alta aí de 0,5%, o que ajuda aí na nossa alta aqui também, perfeito? Bom, já me adiantando, porque sei que a maioria das perguntas hoje é exatamente se está na hora de comprar Petrobras, se a gente acha que chegou o fundo, se está na hora de comprar Vale, ou se está na hora de comprar qualquer uma dessas ações que estão em tendência de baixa. É claro que a gente, de certa forma, fica meio preocupado, né, de perder o time, né, até porque você vê em redes sociais agora um monte de gente falando que comprou opção de Petrobras quando ela estava na mínima histórica, lá no fundo, na mínima histórica não, lá no fundo, quando ela bateu lá perto dos 4. Todo mundo agora comprou opção, comprou Petro a 4,10, 4,15, 4,20, todo mundo está ganhando dinheiro comprado, tá certo? Mas eu peço que esqueça esse tipo de coisa, tá? Provavelmente se esse cara conseguiu comprar Petrobras, né, ele está tentando fazer isso há 2, 3 meses, né? Ele já perdeu tanto dinheiro tentando achar o fundo que ele precisa acertar umas 10 dessas em seguida só para empatar. E confesso que eu nunca vi alguém acertar 10 dessas em seguida. Aliás, eu nunca vi ninguém no longo prazo sobreviver contra a tendência, né? Eu, quando cheguei no mercado, eu tinha a mesma ideia de alguns que estão aqui, né? De falar que quem vende ações é descoberto, tem que procurar um manicômio. E aí, quando o mercado está subindo, a gente pensa que é isso mesmo, né? Só que quando o mercado está caindo e o cara está tentando achar uma compra, eu acho que quem precisa de manicômio acaba sendo comprado e não vendido, né? O vendido segue a tendência e, de vez em quando, o mercado passa por um repique como esse, o cara que está vendido e que aproveitou toda a queda também toma um ou outro stop, né? O que importa no final das contas nem é para onde o mercado vai, porque existem soluções para qualquer lado que ele for, você está posicionado, né? O que importa no final das contas é se você tem a disciplina para estopar, tanto a compra quanto a venda. O importante é ter essa disciplina de estopar e admitir que errou a operação. Então, essa semana, as operações que deram venda estão no prejuízo, mas em compensação, nas semanas anteriores, as últimas 3, 4 semanas pelo menos, que foram semanas de quedas mais fortes, só ganhou dinheiro quem apostou na venda, perfeito? Bom, então ser disciplinado é muito mais importante que saber descobrir onde está o topo e o fundo, até porque isso é coisa para quem sabe prever o futuro. Infelizmente a gente não tem essa possibilidade, mas eu posso te dizer com certeza que graficamente nem eu, nem todos os analistas que eu conversei ontem à noite acreditam que a tendência seja de alta, né? O mercado precisa, o movimento precisa ser criado para que este movimento mostre uma possibilidade de reversão de tendência. Por enquanto, eu posso lhes garantir que, olhando para o meu gráfico, nesses ativos que estavam aí mais depreciados, estavam mais em queda, nenhum deles tem condição de reversão de tendência.
Quando a gente começa, e talvez até por conta da falta de experiência ou por conta da ansiedade que toma conta da gente, às vezes a gente acha que um único candle, um único dia, um único dado, né, daquele de preço pode trazer uma reversão, qualquer coisa parecida, né? Depois de um tempo a gente percebe que o que vale mesmo são os movimentos. E os movimentos desses papéis continuam descendentes. O caso que acontece, e que a gente conversou bastante aqui sobre isso, é exatamente o seguinte: o mercado é um maníaco depressivo. Tem hora que ele está eufórico e estica para cima, e tem hora que ele está depressivo e estica para baixo. É a história do elástico. Mais uma vez vou contar ela aqui para vocês, né? Você pega o elástico e vai esticando. Quanto mais você estica o elástico, mais forte ele vai voltar quando você soltar esse elástico, né? Então a ação que caiu 10% nessa queda, você soltou, ela subiu ontem 2, 3, né? É o caso de Cielo, é o caso, por exemplo, de BR Malls e de algumas outras, né? E aquelas ações que você esticou o elástico 30%, 40% para baixo, são as ações que agora você soltou e ela voltou parte disso, parte desses 30%, 40%, por exemplo, como a Petrobras voltou 10%. Mas quando a gente olha para o número isolado de ontem, pode parecer que teve a Petrobras, por exemplo, uma alta absurdamente grande, né? Mas quando você passa a olhar o movimento, olha aqui no gráfico, né? A alta de ontem é uma pequena alta, né? O movimento que começou aqui em 8 e estava lá em 4, né? Ontem com aqueles 10% de alta, a Petrobras voltou um cadiquinho só do que caiu lá atrás, né? Outra coisa que a gente tem que observar são os números, né? Isso é algo realmente que muita gente passa por isso e não consegue entender até porque que agora ela subindo 10% não fez, parece que, tanta diferença no gráfico, né? Se uma ação vale 8 e cai para 4, ela caiu 50%, perfeito? Mas para ela sair de 4 e voltar para 8, ela não tem que subir 50%, né? Se ela subir 50% de 4, ela não volta para 8. Então, se ela está em 4 e precisa voltar para 8, ela tem que subir 100%, tá ok? Muita gente se esquece disso na hora de não estopar, né? Então, o cara está comprado a Petrobras em 8 e agora ela está a 4 e, não, só precisa voltar para o preço original, né? Eu perdi só 50% do meu capital, mas agora para voltar ao capital original a Petrobras tem que subir 100% para voltar para os 8, né? E isso faz uma grande diferença. Então a Petrobras ontem saiu de perto de 4 para 4,50, né? 4,15 que ela estava, 4,20 para 4,50. Para ela sair desses 4 e pouco e voltar para os 8, ela tem que dobrar de valor. É uma coisa possível? Claro que é. Depois que eu vim para o mercado de ações eu descobri que tudo é possível. Mas por enquanto isso não é provável que aconteça. Por quê? Porque a tendência vigente no mercado e também para a Petrobras é uma tendência de baixa. A gente precisa ficar muito atento a isso. A gente nunca vai descobrir aonde está o fundo. A gente pode olhar para os movimentos e tentar enxergar uma espécie de reversão. Só aí é que vale a pena apostar e só aí é que a gente consegue ter retorno com consistência. Então, o que eu estou mostrando de Petrobras, né, eu queria mostrar no gráfico aqui também, para que todo mundo entendesse que vai chegar o momento de comprar Petrobras, ou a 4, ou a 5, ou a 6, ou a 2, ou a 1 real, enfim, um dia ela vai reverter tendência, né, um dia, isso provavelmente irá acontecer, pelo menos no gráfico diário. Mas a gente vai descobrir isso não quando ela fizer essa primeira perna, porque essa primeira perna é igual a todas as outras de correção que ela fez aqui em momentos que estavam caindo e voltou a subir. Mas aí vai chegar o momento que a Petrobras vai descer. Aliás, esse desenho aqui eu já fiz 1000 vezes com vocês também. Mas é bom refazer, é um exercício pra gente. E aí vai deixar um fundo mais alto que o anterior. E aí quando isso acontecer, é aqui que a gente vai fazer a nossa aposta. Quando esse negócio começar a subir, deixando um fundo mais alto que o anterior e a gente tiver uma indicação de um indicador aqui embaixo te mostrando aqui uma divergência ou qualquer coisa parecida, perfeito? Deixa eu até colocar esse indicador aqui para falar com vocês e mostrar exatamente o que acontece. Ontem a gente viu reversão de tendência na Petrobras no gráfico, por exemplo, de 5 minutos, perfeito? A gente estava lá na sala da Arena do Investidor e a Petrobras nos 5 minutos mostrou essa possibilidade de reversão. Olha só o que aconteceu. A gente conseguiu enxergar isso na mínima, por exemplo? Não, né? Claro que não dá para fazer isso
enxergar esse troço na mínima, né? Você acaba precisando de um tempo justamente para poder enxergar essa mudança, tá? Então a Petrobras aqui fez novo fundo, perfeito? Aí ela subiu, né? Ela subiu e depois caiu. Quando ela começou a subir de volta, o que a gente consegue observar, mas cara, com muita clareza, é um fundo mais alto que o fundo anterior, tá certo? E quando ela rompeu 4,25, o que ela estava fazendo a partir desse momento? Ela estava fazendo um fundo mais alto que o anterior e estava deixando um topo mais alto que o anterior. Esse é o padrão que a gente quer, perfeito? E aí quando eu falo, você precisa de um indicador te apoiando, estava aqui o difusor, linha vermelha, em cima de linha laranja, em cima de linha preta, mostrando o quê? Possibilidade de reversão de tendência. Esse movimento dos 5 minutos é exatamente o movimento que a gente quer no gráfico diário. Quando você tiver um movimento que tem um fundo mais alto que o anterior, é exatamente o momento em que a gente vai, aí sim, apostar numa reversão de tendência, não no gráfico de 5 minutos, no gráfico de 5 diário, que é exatamente o tema que a gente trata aqui com vocês. E isso vai valer para Vale, vai valer para Petro, vai valer para siderúrgicas, vai valer para as empresas de energia elétrica, vai valer para tudo, perfeito? Então é preciso saber esperar esse momento para justamente não trocar os preços pelas mãos. É claro que uma aposta ou outra num gráfico de tempo menor, nos 5 minutos, nos 15, nos 60, é possível fazer. Mas para quem faz trades no gráfico diário, este ainda não é o momento para compra, né? E por que eu comecei a falar sobre isso? Porque desde ontem, a hora que fechou o mercado, pelo menos umas 20 pessoas já me perguntaram através das redes sociais se está na hora de comprar a bolsa de novo, né? Pode ser este o fundo, né? Mas não dá para apostar nisso ainda. A gente precisa ver como serão os movimentos nos próximos dias, justamente para a gente começar a ter uma noção melhor de que realmente esse foi o fundo e que está chegando a hora da compra, perfeito? Bom, tem outra coisa também que a gente falou todo dia, né? Que o mercado precisava passar por uma correção para ficar mais fácil aí até de fazer novas vendas, né? Então ontem a gente começou a ser atendido. Vamos ver se essa correção dura pelo menos uma semana para esse elástico que está muito esticado desesticar e a gente pensar num próximo movimento. Isso acaba sendo muito importante. Vamos lá, pessoal. Eu a partir de agora quero responder as perguntas de vocês. Acredito que vocês devem ter bastante coisa para perguntar. E em relação à Petrobras, eu só tenho mais uma coisa a falar. Às 10 horas, a Petrobras marcou uma coletiva de imprensa, tá? Então, como isso casa com a abertura do nosso mercado, provavelmente o leilão vai demorar um pouco mais, até para o pessoal saber exatamente o que vai ter nessa coletiva, tá? Então, muita cautela aí, porque em momentos como esse, né, de muita apreensão, o mercado fica meio maluco, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado aí com o que vai sair e dar tempo para o gráfico te mostrar qual é exatamente a direção a ser seguida, perfeito? Vamos lá. Bom dia a todos. Por favor, comentar ITSA4 para swing. O lucro de Bradesco pode indicar que Itaú vai subir também? Alan, eu acho que já fiz até alguns vídeos sobre isso. Cara, balanço de empresa é um dado, né, que a gente tem e que serve muito para o longo prazo, né? Mas não tente usar isso no curto prazo não, porque não é só lucro de empresa, aparecer no noticiário que o lucro é maior ou pior que vai fazer a diferença, tá? Fique focado no gráfico, tá? Vê se Bradesco vai subir e, além disso, tente ganhar dinheiro com a subida de Bradesco se ela subir, ou tente ganhar dinheiro com a queda de Bradesco se ela cair. Aliás, é geralmente o que acontece, né? Todo mundo fica focado no lucro, às vezes sai um lucro muito maior e a ação cai ou sai um lucro muito menor do que todo mundo falava, ou do que no semestre anterior, ou que no trimestre anterior, e a ação sobe, tá? Então fique focado, se você opera no curto prazo, com a qualidade da empresa, né? Então, desculpa, com o gráfico e não com a qualidade da empresa ou qualidade do balanço. Vamos falar de TSA. E TSA tem um gráfico em tendência de baixa, ela faz topos e fundos descendentes. Eu acho que qualquer preparação aqui para operação é para operar na venda, não na compra. Não tem nenhuma indicação, Alan, de que isso aqui vai subir, tá? É claro que o elástico aqui estava muito esticado, ela caiu aqui cerca de 20%, 19%, 20% aí nessa perna.
é natural que em algum momento passe por uma correção, mas enquanto for só uma correção, a gente tem que ficar preparado para pensar em novas vendas e não numa próxima compra, tá ok? Bom dia, San Martin pode dar compra se subir mais um pouco e romper a consolidação, Marrone? Pode sim dar compra. Eu acredito aí que a San Martin é uma das poucas que ainda tem tendência de alta, né? E na tendência de alta é natural que suba, tá? Então, para mim, San Martinho, se romper a região de R$ 48,57, tem total condição aí de dar uma compra e, portanto, aí fiquem à vontade, tá? O stop está aí na tela, é 1 centavo abaixo dessa linha vermelha, ou seja, o stop é R$ 45,73 e o alvo dessa operação seria 57,04, tá? É um bonito ativo e que provavelmente aí, se o mercado vier para um pouco mais de alta, a gente vai dar compra nele também, tá ok? Pessoal, hoje é quinta-feira e durante toda a semana, aliás, durante o último mês, a gente veio falando lá da Arena do Investidor, né? Todo dia eu falo sobre a Arena e tal, não sei o que, porque é o meu xodó, né? Onde a gente se reúne para atender o cliente XP Investimentos. Só para vocês terem ideia, ontem essa sala bateu quase 1.050 pessoas concomitantemente online. Provavelmente tivemos ontem aí mais quase 2.000 pessoas passando pelas nossas salas. Lá, durante todo o pregão, as pessoas ficam online, ao vivo, tradando com os clientes, né, mostrando as operações, os pontos de compra, de venda. A gente tem sala específica para iniciante, onde eu fico, né? A gente tem sala para quem faz day trade, a gente tem sala para quem faz swing trade, a gente tem sala para quem faz tape reading. Essas salas, desde a sua criação, desde a criação da Arena, que aconteceu no dia 20 de julho do ano passado, elas estão abertas, inclusive, para não clientes XP, ou seja, bastava você se logar, bastava você fazer isso aqui, tá? Então você vinha aqui no site da XP, xpi.com.br, né? Você viria aqui em Educação, depois aqui em Arena do Investidor, e aí você clicava aqui, acesse a sala dos analistas e professores, e aí você conseguia colocar o nome, logar, abria essa plataforma aqui, que é a plataforma Blackboard, que é a plataforma mais utilizada no mundo, e aí você escolhia uma das salas aqui e poderia entrar e operar com o pessoal, ficar com o pessoal durante todo o pregão, perfeito? Acontece que o seguinte, a partir de segunda-feira que vem, essa sala vai ser exclusiva para clientes XP, perfeito? Bom, vamos definir o que é cliente XP. É alguém que fez um cadastro na XP e a partir de agora passa a ter um cadastro na corretora, tá? André, eu estou começando ainda, eu não me sinto seguro para começar a operar. Perfeito, você não precisa começar a operar para ter acesso à plataforma Blackboard, para ter acesso à sala da Arena do Investidor. Você precisa só e somente só abrir a conta. E quanto que eu pago por isso? Cara, se você não estiver operando, você não paga nada. Você só paga uma taxa de custódia, né, que é fixa e é igual para todo mundo se você começar a operar e dormir comprado ou vendido com algum ativo. Inclusive, se você for fazer só day trade, você nem paga essa taxa. E como é que eu faço para fazer o cadastro na XP? A gente resolveu até facilitar, tá ok? Então, na própria página, eu peço para o pessoal mostrar aqui onde eu estou fazendo essa apresentação, você tem um link aqui embaixo. Para começar a investir, clique aqui e abra sua conta grátis. Se você clicando aqui, você já vai vir para o nosso cadastro, tá ok? Faz o seu cadastro, tenho certeza que até segunda-feira esse cadastro já está pronto, você já vai começar a ter acesso a plataformas gratuitas, como por exemplo, o Trade Zone, que é esse gráfico que eu mostro aqui, plataformas gratuitas como o MetaTrader, que você pode usar inclusive no modo simulado para aprender a operar. Você pode usar o MetaTrader para operar realmente. Você tem acesso a várias plataformas como a Flash Trader, que é exclusiva aqui da XP. Você vai ter acesso a todas as ferramentas, mesmo antes de fazer a primeira boleta, mesmo antes de enviar o primeiro centavo, ou seja, não custa nada abrir a conta aqui com a gente, tá certo? Mesmo para quem está iniciando é uma boa, que você vai ter acesso a diversos serviços, mesmo antes de mandar a primeira ordem. E você, dessa forma, continua acompanhando a Arena do Investidor.
e, cara, sem pagar nada por isso. Claro, a não ser que você comece a operar e fazer as operações aqui, perfeito? Então fica o chamado para vocês. Se vocês gostam aqui da nossa apresentação, gostam do que a gente fala, abra a conta, faça o seu cadastro, você não vai pagar nada por isso e tem certeza aí que a gente vai te oferecer, mesmo antes de você se tornar um bom cliente, fazer um monte de operações, a gente vai te oferecer um excelente serviço, perfeito? Fica a dica para todo mundo aí. E vamos, a partir de agora, começar a responder as perguntas de vocês. Deixa eu começar aqui com o Pablo, que está pedindo para analisar Pomo 4. Então, Pablo, Pomo 4 é um dos ativos que a gente separou para compra na semana. Ele tem já a condição de reversão de tendência, deixou um fundo aqui mais alto que o anterior. A gente comprou aí no rompimento 2,04, stop abaixo de 1,92 e alvo em 2,42, perfeito? Depois disso, tem aqui o maluco pedindo para ver a BEV 3 para compra. Tá ok, a BEV 3 fez uma belíssima subida ontem. Aliás, parece que é a maior candle de alta dos últimos X períodos, não sei quantos períodos e tudo mais. Agora, para compra, eu consigo olhar a Ambev, mas não para compra, né? Para mim não tem nenhum padrão de compra na Ambev. Ela está aqui perto desses R$18, é um ponto de resistência. A tendência dela é de baixa. Ela pode, o maluco, até subir, mas essa não é a tendência nela. Então eu não apostaria em compra aqui não. Pelo contrário, se ela parasse de subir aqui e fizesse um pivô de baixa no gráfico de 60, eu faria até uma venda e não uma compra com ela, tá ok? CEMIG 4 ficou muito bonito para compra. Cara, CEMIG 4, na minha opinião, mesma coisa de Ambev, né? Não tem nada a ver com compra aqui, né? Pelo contrário, isso aqui foi uma operação que a gente fez no estúdio domingo com ela. Uma venda quando perdeu o fundo, como muitas que a gente faz, tá ok? Então, CEMIG 4, ela tem tendência de baixa, né? O que ela está fazendo é uma correção. Olha o elástico de CEMIG. O elástico estava esticado aqui 50% para baixo, tá ok? E agora o elástico soltou, ela subiu 23% do que caiu, ou seja, ela subiu em torno de 10% do que caiu anteriormente, tá ok? Então, por enquanto, CEMIG não tem nenhuma configuração de compra, pelo contrário, ela está repicando uma queda forte que teve. Mesma coisa, se bater cabeça aqui nessa região e virar para baixo, a informação que a gente tem por enquanto é de continuar na venda. Quando que isso muda? Muda porque analista técnico não sabe prever futuro. Quem fala para vocês que o mercado vai para cá, tá te enrolando. Analista técnico está aqui para medir probabilidade, de te dizer qual é a maior probabilidade do movimento. A maior probabilidade de alta vem quando a CEMIG deixar um fundo mais alto que o anterior. Por enquanto não tem nenhum sinal de que isso vai acontecer, tá ok? Vamos lá, o Pernalonga quer ver BBTG11. Bom, BBTG11 fez uma pequena reversão de tendência no gráfico de 60, talvez tenha um alvo aqui até a média de 72. Se você está comprado, ótimo, muito cuidado aí com a possibilidade de gap nesse ativo. É um ativo aí mais difícil de ser tradeado, tá? Então bastante cuidado com ele. BBSE3 para compra. Bom, mesma coisa de CEMIG e de várias outras, né? Ela está em tendência de baixa, não vejo nenhum motivo para pensar em compra, tá ok? Pelo contrário, né? Foi uma das que eu indiquei semana passada para venda aqui para vocês. Vejo o suporte para ela, R$ 20,52. É um fundo anterior importante, é um fundo inclusive do gráfico semanal, né? Se você tirar o zoom aqui, você vai ver que em 2014 ela se escorou aqui nesse ponto, a partir disso voltou a subir. Mas fora o fato dela estar perto de suporte, não tem sinal gráfico nenhum que mostre para a gente uma boa possibilidade de compra, tá ok? Vamos lá. Rumo 3, depois da alta de 11%, né? Olha aqui. Está traçado aqui em Rumo 3, né? Exatamente aqui o que eu acho que tem que acontecer para que a gente comece a pensar em compra com ela, né? Ela tem que fazer uma perna grande de alta, né? Depois uma correção, depois voltar a subir, fazendo, portanto, pivô de alta. Por enquanto não tem essa possibilidade, né? E se essa alta foi de 11% mesmo, a gente vê como ela é pequena, né? Aqui o elástico esticou quase 80% para baixo, né? Se ela voltar aqui até os 3 e pouco, é só e somente uma correção de tendência. Então realmente não tem nada ainda, Souza, indicando aí que é ponto de compra em Rumo 3. Pelo contrário, se ela voltar aqui nas médias, talvez seja uma próxima oportunidade de pensar em venda, tá? André, observando o gráfico de GGBR4, já dá para ver uma reversão? Não, né? Uma reversão, como eu disse para vocês, precisa de um movimento mais longo e precisa ter topos e fundos ascendentes. Ela
fez novo fundo ontem, né? Então, para ter o primeiro indício de reversão, você precisa pelo menos de mais 15 pregões, já que essa distância entre o fundo e o teste do fundo, que precisa ser superior ao anterior, demora pelo menos 17 candles, tá ok? Então, ainda vai demorar para a gente pensar em reversão de tendência em GGBR4, tá ok? Eu sabia que as perguntas hoje seriam só essas, né? Tá no ponto de comprar isso, tá no ponto de comprar aquilo. É engraçado que um dia, às vezes, só de alta, né? Já faz todo mundo mudar a cabeça e ficar focado aí em só operações de compra, né? E pior de tudo é que, tipo assim, uma hora vai ser isso mesmo, né? Uma hora quem não comprar vai se arrepender porque o mercado vai ter feito fundo e vai reverter tendência. E vai aparecer um monte de gente, até para te deixar mal, né, falando que comprou perto do fundo, tá? Mas fica tranquilo que esses aí não duram muito, né? Eles vêm e falam isso, que tem que comprar perto do fundo e tudo, mas 3 meses depois saiu. Entra outro no lugar falando a mesma coisa, tá? Mas geralmente esses aí não duram muito tempo, não. Agora vamos olhar hipermarcas aqui se está em ponto de compra. Hipermarca, sim, é um gráfico bem diferente daqueles outros que a gente estava vendo. Ela rompeu aqui uma consolidação anterior, e tem total condição de pelo menos vir testar aqui esses 23,90, tá ok? A única dificuldade é que o stop dela ficou longo, você pode tentar usar o fundo aí de 60 minutos para colocar o stop, por exemplo, aqui abaixo aí de R$21, perfeito? Eco-rodovias, bom, igual CEMIG, igual 90% do que a gente viu, em tendência de baixa forte, passando por uma correção, é esperar voltar nas médias para a gente pensar numa próxima venda, tá ok? BRAP4, a melhor operação do ano, né? A gente pegou ela nessa rompimento de 4,80. Linda operação. Tomara que corrija um pouco, Noix, para a gente tentar outra venda aqui quando ela voltar nas médias, tá? Por enquanto é essa informação que a gente tem para ela, tá ok? E o FPJ, falando de eco-rodovias, que poderia ver se o difusor já reverte a tendência. Não, né? O difusor tem que estar cruzado para cima e ele está cruzado para baixo. Mas mesmo assim, tá? O indicador não pode ser mais importante que o preço, né? O que precisa indicar a reversão de tendência é o preço. O indicador é só uma confirmação, tá? Mesmo que tivesse, ainda não seria, não daria para pensar nesse momento, tá? Vale 5 para venda. Poxa, pelo menos uma pergunta de venda hoje, né? Para venda aqui, eu acho que não é o ideal, porque não tem gerenciamento de risco, né? Ela subiu bastante ontem, provavelmente vai abrir em queda hoje, pelo menos a DR dela está caindo bem, quer dizer, já vai abrir aqui perto, o stop já fica longo e o alvo não é, né? O alvo é pequeno. Então o ideal é que ela não caísse, que ela continuasse a subir um pouco para criar um alvo maior, que tem suporte em 5,60, para a gente tentar fazer uma operação. Então a direção é certa, eu só acho que esse ainda não é o momento, tá? Elet 6, vamos dar uma olhada em Elet 6. Bom, ativo também em forte queda, né? Passando por um pouco de correção. Quem pediu Elet 6 jovem, voltou aqui na média nessa região aqui e a gente pode de novo pensar em venda com ela, tá? Por enquanto, tá corrigindo, deixa ela subir um pouquinho, pelo menos para voltar nas médias, para ficar mais fácil da gente fazer essa venda, tá ok? RADL3 é o próximo pedido. Essa também é um ativo, esse também é um ativo que eu prefiro que ele perca força e caia, tá? Mas acima aqui dessa região de 38,90 já dá para muita gente falar que, olha, esse gráfico aqui já é interessante para compra, tá? Então nesse caso, talvez você coloque o stop abaixo da mínima de ontem, abaixo de 37,60 e talvez já dê para tentar com ela, tá ok? Sula 11. Bom, outro ativo que está em tendência de baixa forte, né? Também fez uma perna de queda, olha. Ela veio aqui de cima sem respirar, né? Caiu 32%. Passando por uma correção, olha que beleza, Shone. Se vier aqui e aqui bater cabeça, a gente vai ter uma bela oportunidade de venda aí com o Sula 11, tá ok? Vamos lá, teve alguns ativos que a gente já comentou, eu vou passar reto por eles para dar tempo de falar de outros, tá ok? Vamos lá, CROT 3. É o pedido aí do Araman. Bom, Croton em tendência de baixa, eu não vejo operação para ela aqui, né? A venda agora não tem aí um bom gerenciamento de risco, a gente já está perto do ponto de suporte e compra com certeza não dá para pensar. Se você está vendido, ótimo, tá? Talvez o stop é acima de 8,27, pensando no alvo aqui em 7,19, e é só torcer para cair, tá ok? BRAP a gente já falou, o Aero perguntando se CSNA3 da compra,
Não, né? É um gráfico igual dos outros aí que a gente falou, por enquanto não tem nenhum sinal de reversão no gráfico diário. Talvez aí para quem opere gráfico de 60, aí sim, vale a pena você ficar atento. André, eu gosto de operar o gráfico de 60, eu nem olho o gráfico diário. Então, cara, faz o seguinte, CSNA tem esses 363 aqui com resistência. Se passar disso, você pode comprar, coloca o stop abaixo do gráfico de 60. Os alvos no gráfico de 60 são menores, porém, se você trabalha com esse gráfico, você também sabe que o risco é menor e que se você ganha dinheiro com esse tempo gráfico, tá tudo certo, tá ok? JBSS3, poxa vida, né? A gente fez tanta operação em JBSS na venda durante essa queda e justamente essa semana a gente não estava vendido nela. Que sacanagem, né? Mas, cara, belíssima operação para quem fez, tá? De parabéns quem fez, tá? Agora é ir trazendo stop para pertinho desses 8,40, não deixa voltar tanto mais, tá? Uma bela venda aí, uma bela possibilidade de venda. A gente pegou essa aqui, né? Foi essa queda aqui. A gente também pegou essa aqui, mas essa aqui, infelizmente, eu não me atentei no final de semana que poderia ser uma boa operação. Não estava no nosso escopo para venda não, infelizmente, tá? SBSP3, sabe, o Adriano? Eu não sei por que cargas d'água eu não dei compra em Sabesp aqui nesse rompimento, tá? Foi aí um erro enorme meu aqui não ter falado de compra no rompimento 19,60, tá? Muito bonita, para quem comprou stop abaixo de 18,65, ela bateu aqui no topo anterior, que é essa região de 20,80, mas tem total condição de passar disso aí, principalmente se o mercado ajudar, tá? Vamos lá. André, pode analisar Detex 3, estou vendida em 5,57, Detex 3, vamos lá. Beleza, é uma ação em tendência de baixa, bem forte, por sinal, né? Não vejo nenhum problema em estar vendida, aliás, você está na direção certa. Eu só acho que se for passar por um repique, você não precisa deixar voltar tanto, tá? De repente já pensar no stop aí acima de 10,20, 5,20 já é o suficiente, tá? Bateu nesse ponto, sai, espera corrigir, vende de novo aqui mais em cima, ou se bater aqui e virar para baixo, você já cai fora da operação também, tá? Bom dia, André. Vendi opções de Petri Vale ontem. Repica mais? Cara, isso eu não consigo te responder, cara. Isso é para quem se mete a prever futuro, tá? E eu realmente não consigo fazer isso, né? E eu torço para que repique, tá? Eu não estou vendido em opção de Petri Vale, né? Então, quanto mais o mercado subir e se recuperar dessa queda mais forte, para mim melhor, porque eu vou poder vender um pouco mais em cima, tá? Mas o que o mercado vai fazer é ele mesmo que sabe, né? Se eu precisasse apostar em alguma coisa, eu apostaria na tendência de baixa, porque eu sempre aposto na tendência, né? Mas tomara que repique um pouco mais para a gente ter a oportunidade de vender esses ativos um pouco mais em cima, né? Tá difícil de acertar uma boa venda com esse mercado tão esticado para baixo, tá ok? André, comenta Usiminas 5. Teve uma queda forte no sinal Usim 5, no final do pregão. Mas, cara, o Usiminas, o que está errado é ela ter alta forte, né, em algum momento, porque ela tem tendência de baixa e está desmanchando. Do começo do ano para cá já caiu quase 50%. Então tá tudo certo, o Usiminas continua na tendência, né? O que de certa forma aí fugiu do que a gente geralmente vê é Petrobras, por exemplo, que ontem subiu, tá? Então, os Minas continua aí na grande derrocada delas. Não vejo mais possibilidade de compra para esse papel de venda, né? Porque começa a ficar arriscado demais. O ativo está 90 centavos. Se for vendida, por exemplo, se fizer uma parceria, vai amanhecer subindo 30, 40 centavos, o que é quase nada para ela, se a gente levar em conta que ela já valeu R$50, mas vai te dar um baita de um prejuízo, tá? Mas não tem aí nada indicando compra para ela ainda, tá? André, na verdade o disciplinado não vai na primeira onda, é isso? Tandera, o disciplinado, na verdade, quem gosta de seguir tendência, não vai na primeira onda porque sabe que não tem como ganhar dinheiro com ela, tá? Ele geralmente vai aí seguindo tendência, né? Muita gente tenta usar indicador, enfim, para tentar enxergar alguma coisa diferente, mas eu realmente não acho que alguém consiga fazer isso com consistência, tá ok? Vamos lá. André, você poderia explicar que indicador é esse difusor e como funciona? Claro, Vitor, mas isso demoraria aí 1 hora, né? Como a gente não tem esse tempo,
Eu vou te indicar aqui, vem no YouTube, youtube.com.br, tá? Vamos lá, youtube.com.br, digita aqui, ó, indicador difusor de fluxo. E aí vai ter um vídeo meu aqui, entendo o indicador difusor de fluxo, é o primeiro que vai aparecer, tá? E você vai conseguir aí, meu tá fora do ar aqui, mas já entra. Você vai conseguir assistir aí esse vídeo, tem 1h10, 1h12, aliás 42 minutos, tá? A gente explica tudo tintim por tintim de como funciona esse indicador, tá ok? Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. André, pode analisar a GGBR4, acho que a gente já falou dela, né? Tá lá no fundo, tentando fazer um repique. Vamos torcer para que isso aconteça, Adriano, para a gente tentar vender mais em cima, tá? Por enquanto eu não vejo operação com ela. Talvez seja por enquanto melhor ficar de fora, né? Depois aí tem o Wagner pedindo CESP 6. CESP, depois de uma queda muito forte, passando por uma correção, ótimo, tá? Volta a isso aí. Passando por uma correção, ótimo, tá? Aqui é o ponto que, se bater cabeça, a gente vai tentar aí fazer uma próxima operação, tá? E o Serrano pedindo Lely Blanc é um ativo que, além de perder valor, né, perdeu muita liquidez, está difícil de fazer operação de swing trade com ela porque não tem quase nenhuma liquidez, mas tem aí um movimento parecido com um fundo em xícara, né, que marca muitas vezes o ponto de reversão, tá? Por conta da falta de liquidez, né, a gente tem aí 200, 100 negócios por dia, 40 negócios por dia, é mais difícil de fazer operação de swing trade, tá? Mas eu acho que para quem se aventurar, pode ser esse aí um ponto de virada no papel, tá? Ufa, acho que tá acabando o nosso tempo aqui, foi bom, a gente falou de bastante coisa e principalmente eu pude falar para vocês dos cuidados que precisa tomar com esse momento, que apesar de você ter tido um único momento isolado de alta ontem, ainda não é um ponto de reversão, pelo menos graficamente. A gente pode até descobrir daqui um mês que esse era realmente o fundo, né? Mas não dá para apostar nisso, já que seguir tendência é muito melhor. E a gente pode também falar da Arena do Investidor, e mais uma vez, a partir de segunda-feira ela estará fechada. Para participar, para continuar participando, é só abrir a conta. Nessa mesma página da Infomoney TV, você pode clicar e começar seu processo de cadastro, que, como eu falei, é muito simples e é gratuito. Você não vai pagar nada por isso e não tem obrigação nenhuma, nem sequer de mandar a primeira ordem, enviar dinheiro, e já ter acesso a todas as ferramentas que a gente disponibiliza para os nossos clientes. Então, deixo para todos um grande abraço e desejo bons trades a todos. Hoje eu estou aí com pelo menos umas 7 reuniões durante o dia, não vou ter muito tempo de acompanhar o mercado e, portanto, vou ficar na torcida para que vocês consigam excelentes operações, perfeito? Bom dia a todo mundo e até amanhã, se Deus quiser, às 9 da manhã. Tchau, gente!